Enem, reforma do ensino médio, cotas raciais e uma série de outras questões. O Entre Linhas de hoje vai abordar todos os segmentos da área de educação. E para começar, vamos no alicerce, na base do aluno, que é o ensino fundamental. Vamos começar a nossa conversa de hoje com a professora Viviane. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Entre Linhas. Obrigada. Primeiro, parabéns por essa profissão tão digna, Obrigada. tão difícil. É difícil, mas tem suas compensações. Tão pouco valorizada ou não? Muito se fala que é muito difícil ser professor. Muito valorizada pelo sistema, mas muitas vezes também gratificante pelos alunos. Você dá aula no ensino médio, no ensino fundamental, né, na escola pública e na escola privada. Isso. Existe muita diferença de um segmento privado para o setor público? Algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Estrutura, forma de trabalho, um aluno que está à procura de uma melhor preparação, muitas vezes que valoriza muito mais uma escola, não é? O que não quer dizer que não tenhamos esse aluno também no ensino público. E é um aluno que por diversas e adversas situações, ele se encontra no meio de outros alunos que muitas vezes não querem. Que estão ali muitas vezes a passeio, que não se preocupam com o seu futuro, né? Não se preocupam com a educação para uma melhora, talvez de vida, de perspectiva. Na grade educacional, qual é a real importância do ensino fundamental para a formação do aluno? O próprio nome já diz, né? A base. É fundamental. Ela é fundamental. Eu te pergunto isso porque você acompanha todos os veículos de comunicação, até os próprios profissionais da área, que falam que o grande problema da educação no Brasil é o ensino fundamental. E realmente é? Eu vejo da seguinte maneira, na educação pública nós estamos num sistema em que ele aprova o aluno sem o aluno ter conhecimentos básicos, que seriam aquele conhecimento lá da educaçãozinha infantil, que é a alfabetização. Não é? Então é um sistema de progressão automática. Eu não acredito em progressão automática. Progressão automática seria que o aluno vai passando sem aprender. Isso. E as pessoas, de certa forma, elas sabem que isso acontece. Eu vejo mães na escola que falam assim, poxa, meu filho não poderia ser aprovado, eu não gostaria que meu filho fosse aprovado. Não é? Mas o sistema, progressão automática. Isso seria a forma dos órgãos governamentais insinuar ou camuflar que diminuiu o analfabetismo aprovando essas crianças? Eu acredito que sim. No meu modo de ver, penso eu que Pelo lado político, você teria mais aprovados, um grau melhor de educação, mas no fato real nós estamos vendo esse problema grande que os alunos estão passando, mas não estão aprendendo. Isso mesmo. Agora eu te pergunto, a educação é uma caixinha de surpresas? É uma caixinha de surpresas. Por quê? A caixinha de surpresa tanto de diferentes formas de educação, como a gente falou da educação pública e da educação privada, né? Onde você trabalha com adversidades, onde você trabalha com públicos diferentes e onde também em alguns sistemas, como no público, são mudanças constantes e uma inconstância, não é? Muitas vezes o professor é pego de surpresa pelo sistema educacional. Pelo sistema educacional. Eu sou professora das disciplinas de arte e música, não é? Eu trabalho com a educação infantil, com música, e não sei se você ficou sabendo da nova LDB, né? Sim. Em que vai haver mudanças. E me parece que na calada da noite já houve mudanças. Primeiro, segunda, depois se consulta os professores. Se consulta os professores, né? Me parece que hoje a educação artística, a música, a sociologia, a filosofia, a educação física, o ensino religioso já não fazem mais parte da Seria a reforma do ensino médio, a propositura do ensino médio, onde elas fundamental também. Seriam optativas e não mais obrigatórias. Nesse caso, eu nem sei se serão optativas ou não. A questão você é professora de arte, né? Arte, música, você acha que essa questão são matérias que não são diretamente ligadas à profissão do aluno? Muitas vezes ela preocupa muito mais na formação do caráter do aluno, da formação psicológica do aluno, a não ser quando ele tem aquele talento nato. Né? Qual a importância dessas matérias voltadas para a parte subjetiva do aluno? A minha pergunta seria, né, uma vez humanos, a estética, a questão do belo,
ela não seria a matéria ou as matérias mais indicadas para a formação de um cidadão de bem, de um cidadão mais feliz, de um cidadão onde encontra nessas linguagens um modo de se expressar e de questionar? Existem diferenças de caráter para um aluno do ensino fundamental? Já que ele é tão novo, tão cru, é nítido essa diferença de perfis psicológicos de uma criança? É nítido. O aluno, quando ele chega para a gente no primeiro ano do ensino médio, aqui eu percebo muito, ele já chega um pouco modificado na questão de, poxa, agora é para valer, agora eu já estou perto de buscar alguma coisa na minha vida, de buscar uma profissão, de querer algo melhor, não é? As cobranças também são maiores. Hoje se cobra mais que no passado? Em razão da velocidade de informações? Vou te responder enquanto aluna que fui. Eu penso que sim. Se bem que eu fui aluna de um sistema que estão tentando implementar de novo, né? Que é a educação tecnicista. Muito se fala hoje, outro dia eu estava vendo uma reportagem, que hoje um adolescente de 16, 17 anos tem o mesmo grau de estresse que um homem de 50 anos no meio do século passado. Né? A escola, enquanto instituição, tem capacidade de absorver esses alunos e moldá-lo para que se adequem a esse novo mundo? Eu não sei se moldar, né? Mas pelo menos tentar. Ou lapidar? Lapidar. Ou lapidar? Eu acredito que sim. A escola hoje não perdeu um pouco o foco. Antigamente se formava muito cidadão. Tinha essa preocupação da escola em se formar cidadão. Inclusive, os professores eram até mais respeitados muitas vezes que os próprios pais. Né? Agora, com essa questão numérica, de aprovação, não foi desvirtuado um pouco a finalidade escolar? Principalmente no ensino fundamental? Em algumas escolas, sim, em alguns segmentos, sim. Por exemplo, nessa escola aqui, eu não vejo. A preocupação que é muito grande em formar o cidadão, em formar a pessoa, em trabalhar o humano da pessoa, né? Não deixando de lado os aspectos educacionais, de aprendizagem, mas também focada no ser humano. Em algumas, parece que a coisa não deu certo dessa forma agora, se fala muito em liberdade de expressão, né? Muita liberdade de indivíduo. Mas muitas vezes, principalmente no ensino fundamental, a pessoa ainda não tem nem condição de saber o que é liberdade. Está em formação psicológica, está em formação de caráter. Em algumas cidades, foi notado isso no Amazonas, houve a intervenção militar. Não sei se você acompanhou isso, algumas escolas, principalmente aquelas com maior evasão de aluno, com maior índice de criminalidade, onde os professores não conseguiam nem chegar a dar aula por falta de respeito dos alunos, houve a intervenção militar. E em menos de um ano, algumas escolas já apresentam resultados positivos em razão dessa postura militar adotada. Você acha que falta disciplina nos dias de hoje para poder ensinar aos alunos? Bastante. Mas disciplina dos alunos ou dos professores em impor? Dos alunos, e a questão também da dificuldade de você impor. Um professor hoje ele não impõe disciplina, mesmo porque no ensino público, se um aluno ele te dá um problema mais sério em sala de aula, se ele não permite, né, o andamento de uma boa aula, você não tem o que fazer com esse aluno. Você pode pedir licença educadamente para esse aluno, você pode encaminhá-lo, mas com certeza em poucos minutos esse aluno está de volta. E você é obrigado a aceitá-lo em sala de aula? Sim. Então o sistema educacional, ele muitas vezes não é contra o professor? Eu acho. Muitas vezes sim. Muito se fala que no Brasil, muitas vezes, o certo é o errado e o errado é certo. E eu fico me perguntando, né? Não será que esse aluno, de certo modo, ele precisaria estar amparado não só pela instituição de escola, mas como uma outra instituição? Um suporte. Um suporte psicológico. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa na casa desse aluno, não sabemos o que se passa com a vida desse aluno, porque muitas vezes essa indisciplina, ela pode ser um reflexo. Talvez o caso até do assistencialismo social. Assistência social. Porque né? Talvez a escola seja só a pontinha médica, do problema. Justamente. Né? Talvez por esse maior tempo de convívio seja mais notado. E te digo mais, que muitas vezes esses alunos que a gente diz indisciplinados, né, são pessoas boas, que dentro de sala ele não consegue ter aquele comportamento adequado, mas quando você conversa com esse aluno lá fora, são pessoas excelentes. Que precisaria talvez de um cuidado individual. Mas você não acha que o tratamento educacional do Brasil ele é muito padronizado, é uma fórmula para todo mundo, sendo que talvez o ideal seria ser individualizado? Acho, também. Né? Não seria uma forma de educar, porque cada um tem uma forma de aprender.
Você concorda? Concordo. Às vezes o aluno não aprende porque não está sendo ensinado da forma que ele consegue compreender. Isso. Né? E qual seria o formato ideal para se educar um aluno hoje? Qual seria o seu, quanto prática? Como seria a melhor forma de preparar o aluno do ensino fundamental para seguir em frente? Talvez por essa individualização? Não seria fácil, uma vez que trabalhamos com muitos alunos, né? E nós não somos iguais, somos diferentes. E talvez isso nos faça tão especiais, né? Pessoas únicas. Mas talvez um trabalho assim, holístico, né? Talvez aquele suplementar que você falou. Um suplementar. Não dentro de sala, mas talvez por encaminhamento. Isso, né? Talvez sim. Muito se fala em ensino superior, ensino superior, ensino superior. O ensino fundamental anda esquecido. Pelo menos nas instituições públicas, né? Já que na privada a pessoa paga e cobra pelo que pagou. É diferente. É diferente. Eu acho que sim. Acho que sim. Lá na base, né, no que a gente precisa, no auxílio ao professor na sala de aula, no auxílio ao estudante, nessas mínimas questões que a gente falou de grade curricular, eu acho que falta. Talvez o caminho seria esse, então, ao invés de se preocupar não só com o aluno, se empenhar em qualificar melhor os professores. Também. Qualificar não só na questão profissional, mas qualificar enquanto suporte, né, para a instituição servir como amparo para o professor, inclusive, Também. bater de frente com determinados problemas sociais. Justamente. Professora, muito obrigado por sua participação. Nada, tá? disponha. Eu que agradeço muito. Seguimos então Entre Linhas nessa nossa caminhada educacional. Segue no caminho da educação e agora nós vamos parar no ensino médio. Já saímos do ensino fundamental e dando sequência à nossa grade curricular, agora vamos conversar com o professor Zé Geraldo. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Professor do ensino médio. Isso mesmo. Mas o que é muito interessante é a sua história. Antes da gente falar sobre educação, seria bom você dar um resuminho, porque você veio de escola pública, não é isso? Sim, fui aluno da escola pública a vida toda. E hoje é professor de escola particular. Sim. Inclusive mestrando. É isso mesmo. Mas como é que foi sua trajetória escolar? Bom, eu morava em Lagoa Santa, eu estudei o ensino fundamental e médio em duas escolas, Cecília Dolabella e Padre Menezes. Então, assim, eram escolas muito boas, eram escolas de referência na cidade, mesmo sendo públicas. Eu, com 13 anos, eu estudava, até essa época eu estudava de manhã. Depois eu tive que estudar à noite, porque eu virei office boy do Banco do Brasil, né? E aí eu tive que estudar à noite. Aí eu tive que conviver com alunos mais velhos do que eu. Mas foi muito legal, fui bem recebido, né? Eu fazia o trabalho de todo mundo, então era bom, né? Você chegou a algum momento a estudar em escola particular? Não, só no ensino superior. Muito se questiona hoje a qualidade da escola pública, né, em razão inclusive das questões financeiras, por não acompanhar essa tecnologia que nós vemos hoje, essa questão de material que a escola particular proporciona aos alunos. É muito diferente a qualidade do ensino da escola particular para a escola pública nos dias de hoje? Bom, na minha opinião, o profissional é o mesmo. Eu acho que muda às vezes é o apoio que esse profissional tem. Então no ensino público, eu acredito que, querendo ou não, é até complicado falar disso, mas eu acredito assim que o professor ele não é muito bem apoiado pelo governo, vem a situação do salário, então tudo isso eu acredito que agrava um pouquinho a situação. Então as condições são melhores na escola particular? Com certeza. Agora o nível do aluno. O aluno também segue esse nível de qualidade? O aluno da escola particular, ele tem uma base melhor do que da escola pública? Olha, é triste falar, mas hoje
o aluno de escola particular ele tem uma base melhor do que o da escola pública. Por quê? Rapaz, eu acredito que o número de aulas, eu acredito no material, no ensino particular, o ensino médio hoje, é moda você ter um ensino médio integrado. O cara vem aqui de manhã, vem aqui à tarde, se precisar ele vem à noite, sabe? Já no ensino público é só aquele horário, é só um turno. Então eu acredito que o número de aula, a ideia também de capacitação dos professores também. Então a escola particular, ele obriga o professor a fazer capacitação. Você fala muito hoje, você não, a pessoal da educação, se fala muito hoje que o grande gargalo da educação, o grande problema da educação está no ensino fundamental. É verdade? Sim. O que acontece? O menino, às vezes, ele chega no ensino médio faltando algum conhecimento, né? Ou aquele conhecimento não foi tão aprofundado no ensino fundamental. Quando ele chega no médio, ele tem dificuldade. Então aí cabe o professor a voltar esse conteúdo para poder dar prosseguimento, para ele poder ter sucesso. E a reforma do ensino médio, que tanto vem sido discutida, essa questão dessas mudanças, o que está sendo mudado realmente de substancial? Juninho, também é um outro assunto muito complicado, porque assim, se você for olhar à primeira vista, a gente é contra a reforma. Sim. Só que assim, não dá, mas eu sou um cara assim, bem preocupado daquilo que eu falo. Por quê? Porque eu acho assim, que não dá para você falar mal de uma coisa que você ainda não conhece. Então a gente só vai saber como que vai funcionar isso na hora que começar a rodar. Mas por que a parte contrária? O que estaria mudando que não seria de agrado para os professores? Eu acho que é o medo do que o professor está tendo, principalmente os professores de matérias, não são matérias específicas, seriam assim, a geografia, a história, a arte, que seriam matérias que seriam cortadas, né, da grade. Quando fala cortar, é um negócio muito complicado. Parece que vai ser... Elas deixariam de ser obrigatórias, mas ela poderia ser abordada em outro momento. Seriam optativas. Exatamente. A síntese dessa reforma, parece, até onde eu acompanhei, essa questão da grade e do aumento de horas-aulas, aquilo que você falou. Sim. Que sairia aí num aumento aí, passaria de 4 horas-aulas dia para 7. Exatamente. Mas não seria necessário esse aumento? Não, pois seria necessário se mantivesse as matérias optativas, se elas passassem a ser obrigatórias. Porque aí você teria até um raciocínio lógico, porque se tem as obrigatórias, já não dá certo, imagina quando tirar. Exatamente, que ainda não dá tempo. Hoje a gente não consegue, é muito complicado você conseguir cumprir o programa. Então, assim, se eles estão tirando essa matéria e aumentando a carga horária, vai chegar um momento que eu não vou ter nada para falar. Mas aí você acabou de me falar que o ensino médio ele ainda serve até para corrigir alguns erros do ensino fundamental. E que o ensino fundamental seria o grande problema da educação, porque os meninos saem sem aquela base necessária. Sim. A reforma não teria que ser no ensino fundamental primeiro? Exatamente. É uma coisa que tinha que vir de baixo para cima. Porque não está acontecendo nas avessas, você pegar o aluno no ensino médio, né? Mesmo porque muito se fala que não se chega a quantidade que sai do ensino fundamental para o ensino médio é grande o número que fica pelo meio do caminho. Sim, é isso mesmo. Né? O que teria que mudar para a educação no Brasil dar certo? Rapaz, se eu soubesse, eu estava vendendo. Mas eu acho que tem que mudar primeiro a cabeça dos nossos governantes. Sabe? Eu acho assim, por exemplo, uma coisa que está deixando os alunos e os professores chateados nessa mudança toda é que até o momento nós não fomos ouvidos. Então, se surgiu alguém que falou que tinha que ser feito, né? Especialistas, até acredito sim que deve ter algum especialista que pensou nisso tudo, só que o problema foi o fato assim, às vezes esse especialista nunca foi para dentro da sala de aula. Então o que o professor sente hoje, essa dificuldade, é que ele não foi perguntado para ele se essa mudança vai ser boa ou não, sabe? Então acho que um pouquinho que dói um pouco no professor é o próprio ego, que a gente não foi perguntado se essa mudança vai ser interessante ou não para ele. Agora você é professor do ensino médio, professor de matemática. Sim. Né? Uma ciência exata, uma das mais difíceis, inclusive, de assimilação do aluno, pela necessidade de raciocínio. Você, além de ser professor, trabalhou na área escolar por muitos anos, inclusive como porteiro de escola. Exatamente. Né, que passou a sua... Na sua época. Na minha época. Eu te ajudei demais. Eu te dei muito orgulho, inclusive. Isso, aprendi muito a trabalhar com menino levado. Mas mudou o perfil social, o perfil de caráter
do aluno de 10 anos atrás para essa geração de hoje? Antigamente, eu acredito que o aluno ele respeitava mais. Hoje o negócio está um pouco diferente. Tanto que, antigamente, não sei se você concorda, mas assim, a gente tinha um respeito muito grande. Na nossa cidade não é muito diferente, não. Então, assim, a gente tinha um respeito muito grande. Falava que era professor, a gente sentava, olhava, escutava. Hoje está um pouco diferente. Antigamente, o professor, ele conseguia impor respeito. Hoje, nós temos que conquistar o respeito. Mas ele não inverteu os valores? Exatamente. Porque você está me falando que hoje o professor ele tem que respeitar o aluno para impor. Exatamente. Né? Ele tem que respeitar para ser respeitado. Respeitar para ser respeitado. Exatamente. O que mudou de tão pouco tempo para cá? Nós estamos falando de 10, 15 anos. Sim. Ah, cara, eu acho que tudo que mudou também foi a cabeça das pessoas, a tecnologia. Eu acho que tudo isso, como evoluiu, acredito que esse trato professor-aluno ia acabar que teria que evoluir também, porque não existe mais aquela submissão. Não existe mais. Hoje é mais que pareado. Exatamente. Mas você acha isso certo? Porque a função do professor é ensinar. A função do professor é ensinar, inclusive, a se formar um cidadão. Mas pensa... Ou perdeu a escola esse papel de formar cidadão? Não, ela não perdeu. Só que eu acho que eu acredito na seguinte situação, cara. Se a função do professor é ensinar, e a partir do momento ele muda a postura dele, ele passa a respeitar o aluno, ele passa a ouvir o aluno aprende com isso também. Sim, mas é a questão de didática, de metodologia, porque muitas vezes é difícil você ouvir um adolescente de 15, 16 anos, que não sabe nada da vida. Exatamente. Mas ele pode aprender com a atitude que o professor está tendo dentro de sala de aula. E os pais? Como vem essa criação de fora para dentro? Como que o adolescente chega aqui dentro? Bom, é complicado. Muito complicado. Mas eu não culpo os pais, não. Não estou sendo político, não. Sabe por quê? Porque as mães? Também não. Por quê? Porque eu penso assim, que o pai e a mãe hoje... Voltando um pouco, antigamente a mãe ficava dentro de casa, o pai trabalhava, certo? Então a mãe, ela acompanhava o crescimento. Comigo foi assim, certo? Hoje, o pai e a mãe saem juntos para trabalhar e voltam à noite. Esse menino, principalmente o adolescente, ele fica muito tempo sozinho. Sozinho não, com a televisão e com o celular. Exatamente. Mas querendo ou não, esses são meios, se for usado de forma correta, né? Da forma que deveria ser usado, seria um meio muito bom de aprendizagem. Apesar que, infelizmente, eles levam para o outro lado. Mas, assim, ele fica muito tempo longe dos pais. Então, assim, o pai não está tendo muito tempo para ajudar a escola, não. É questão de exigência social. No momento em que tudo é muito rápido, as pessoas correndo atrás de oportunidade. Mas quando eu te falo essa questão dos exemplos dos pais, das posturas dos pais, nós temos a questão do Enem. Recentemente foi pego uma série de alunos do ensino médio, jovens, na idade de 15, 16, 17, qual é a idade do Enem? 17, 18 anos. 17, 18 anos, que pagaram quantias absurdas de até 150, 180 mil reais para conseguir uma vaga numa escola, numa cadeira de medicina e outras matérias. Não houve uma inversão de valores, os próprios pais não estão criando bandidos? O que eu penso é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você for ver, é uma minoria, tá? Até porque a maioria dos meninos que estão fazendo o Enem, eles não têm condição de pagar 180 mil reais. Mas é claro, evidentemente, que eu acho que isso aí realmente aí falta a educação dentro de casa, né? É muito mais uma questão do que uma questão de educação. É uma questão ética. Né? Porque qual é o valor que está sendo passado para o adolescente? Para esses jovens, infelizmente, está sendo passado para eles assim, é o momento de ser oportunista, de fraudar, não importa em quem que você está pisando. Os fins justificariam os meios. Exatamente, não importa em quem você está pisando, não importa quem está servindo de ser seu degrau para o seu sucesso, não importa. Né? Mas eu acredito ainda que a maioria dos jovens ainda tem jeito, cara. Eu acho que a gente não pode desistir, não, sabe? Eu acho que a gente pode tentar fazer a nossa parte. Aí é legal, cabe os professores, os professores de estar ajudando esses jovens, de estar mostrando para eles valores. Aí a gente volta naquela parte.
Se eu começo a tirar essas matérias, história, geografia, filosofia, sociologia, que trabalha a ética, eu vou ter dificuldade disso aí lá no futuro. Mas não é uma guerra sem resultados você tentar consertar uma pessoa que dentro de casa aprende o errado? Aí vai vencer quem é mais forte. Eu acho que a escola está sendo muito forte. Eu acho que a escola consegue. É um problema cotidiano sim, isso? Sim, é um problema. Você ensina uma coisa e chega dentro de casa... Sim, é outro. Né? Os valores estão sendo invertidos mesmo aí. Mas eu acho Juninho, que a gente consegue fazer isso sim. Hoje é complicado, porque você marca uma reunião, por exemplo, né? A escola marca uma reunião com os pais. No meio de 50 pais, vem 10. Mas eu defendo a tese que se eu consigo mudar esses 10, eu já estou fazendo a minha parte. Pior se você desistir dos 10. Pois é, imagina. É isso que a gente tem que continuar lutando, A gente falou de Enem. No início da conversa você falou muito pela falta de amparo do Estado no que diz respeito à educação. Sim. Né? A forma hoje de ingresso, tanto nas escolas públicas quanto nas universidades públicas, é uma forma justa? Como é o caso do Enem, né? Da questão das cotas, uma série de entradas. É complicado, mas eu falo assim, eu acredito que injusta. Injusta? Eu acho ela injusta. Por quê? Ela é injusta porque, assim, querendo ou não, o aluno ainda de escola pública, ele não tem a mesma vantagem do aluno de escola particular. Ele não tem. Ele tem que buscar, a maioria dos alunos, ele tem que buscar apoio fora, nos cursinhos, nos pré-vestibulares, no pré-ENEM, sabe? Em aulas aí que no final de ano, alguns professores, inclusive eu faço isso, da gente juntar, dar aulões gratuitos para tentar ajudar. Ferramentas que o aluno da escola pública não tem questões. Nem sempre ele tem. Não Mas me conta aqui, voltando um pouquinho mais na sua carreira. Pois não. Você foi galgando, né? Fui. Você começou como na área educacional? De onde chegou até onde? Como você falou, eu comecei como porteiro. Aí surgiu a oportunidade de ser professor, porque eu já estava cursando a matemática. Né? Inclusive estudei aqui em Sete Lagoas, na Unifem. Tenho muito orgulho de dizer isso. Depois eu comecei no 6º, 7º, 8º, 9º. Lecionando. Fui para o EJA e foi aí que eu comecei a ter contato com os alunos de ensino médio. E depois eu comecei no ensino médio no Colégio Anglo e depois pré-vestibular. E o tempo foi passando aí e eu percebi que eu tinha que começar a voltar a estudar. Formei aqui. Aí eu fiz a especialização no FMG, entramos lá mais ou menos de 30 a 40 alunos, desses 30 a 40 formaram-se 12 na época certa, e eu estava no meio deles. Eu e uma outra colega que tinha formado um ano depois de mim aqui na FEM também. Né? E agora eu fui, graças a Deus, presenteado com a... Você ingressou no mestrado federal. Agora. Federal. Eu ressalto pelo grau de dificuldade. Sim. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Você veio de uma classe baixa. Sim. É negro. Sim. Né? E teve todos os motivos. Mas eu sou lindo. Lindo. Talvez então o seu ponto forte seja a beleza. A beleza, evidentemente. Mas eu te falo, você se sente um ponto fora da curva? Porque você teve todos os obstáculos para desistir. Mas o que diz respeito à educação. Sim. De ser professor. Sim. Mas assim, você até me desculpa um pouco a modéstia, mas eu tive uma coisa, força de vontade. Eu não fiquei preocupado que tinha gente que tendo chances diferentes da minha, não. Eu fui correndo e buscando meu espaço. Entendeu? Então, assim, é claro, evidentemente, seria muito mais legal se eu tivesse uma oportunidade, assim, mas você teve, só que a diferença é que você agarrou. Eu agarrei, exatamente, eu corri atrás. Porque você veio de escola pública, né? Sim. Ou seja, em um momento difícil, onde não se tinha tantas oportunidades de ingresso como hoje. Sim, né? Exatamente. E ainda assim foi galgando ao chegar ao ponto, porque você inclusive hoje é coordenador? Sim, sou coordenador do ensino médio. Coordenador do ensino médio. Sim. E saiu da portaria hoje para os níveis mais... E qual seria o conselho que você dá para uma pessoa que está começando agora com a mesma dificuldade que você teve? Não desistir nunca, sabe? Correr atrás. Eu tentei buscar outras coisas. Eu falar assim, não quero mais sala de aula, estou cansado e tal. E quando eu fiz isso, consegui fazer isso um ano, foi sofrido demais. Eu percebi que eu tinha feito a maior besteira da minha vida. Porque o meu combustível estava em sala de aula. E meu combustível era os alunos. Quem não tem condição de pagar uma escola particular,
Quem não tem condição de ter acesso a ferramentas como cursinho, internet, aulão, tem chance de vencer? Tem chance. Eu acho assim, pagar um cursinho, pagar uma escola, realmente eu acredito que é difícil. Mas tem muita escola que oferece bolsa. Ainda tem. São poucas, mas tem, sabe? E uma outra coisa que é principal, a internet eu não acho que está muito longe das pessoas, não. Se ela for na biblioteca pública, tem internet, sabe? E aí o próprio governo, que é isso eu acho legal. Quando a gente tem que marretar, marreta. Mas eu achei muito legal, esse ano, o INEP, né, junto com o Ministério da Educação, ter montado os cursinhos online, ter colocado vídeo aula, ter colocado simulados gratuitos para esses meninos. Então a primeira coisa do aluno é querer e saber aonde quer chegar. Exatamente. Zé, parabéns. Obrigado. Antigamente você era o porteiro, hoje você é professor. E eu acho que não existe dinheiro no mundo que paga essa conquista. Não paga não. Eu acho que eu sou muito grato aos meus pais, porque o que eles fizeram por mim foi isso, de falar assim, olha, incentivar. E hoje você é um professor muito mais qualificado que qualquer outro, porque você conhece a portaria da escola até a cadeira do lecionador. É isso mesmo. Meu pai não tinha estudo não, mas ele falava que o mínimo que a gente tem que fazer é ser reflexo para os outros. Zé, obrigado, sucesso. Obrigado, irmão. Obrigado, valeu. O EDLE segue nessa nossa caminhada pela educação. Dando sequência ao programa Entre Linhas, nesse especial sobre educação do Brasil, agora nós vamos conversar com Antônio Bahia, reitor do Centro Universitário de Sete Lagoas. Muito prazer, reitor, seja bem-vindo ao programa Entre Linhas e muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Juninho, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos dando sequência a esse programa especial Educação e chegamos ao topo da pirâmide, que é o ensino superior, né? Inclusive é uma especialidade sua. Há quanto tempo já? Estou aqui no Unifem há cerca de 10 anos. Antes eu era pesquisador da Embrapa, aposentei. Um pouco antes de aposentar, vim para cá, à noite. Reitor, qual é o real estado da educação brasileira hoje? O Brasil, conforme todos os ouvintes já têm, telespectadores têm conhecimento, tem grandes dificuldades no ensino fundamental e no ensino médio. Para você ter ideia, hoje nós temos no ensino fundamental cerca de 96% das crianças na escola, né? E no ensino médio nós temos uma evasão muito grande, cerca de mais de 50%. Quais as razões disso? A primeira delas é que a inclusão de todos na escola fez com que no aspecto quantitativo o Brasil avançasse muito, mas no aspecto qualitativo é uma lástima. Os resultados do PISA, que é um dos testes internacionais, mostra o Brasil num dos últimos lugares e às vezes no último. E os resultados do ensino médio, que tem causado tanta celeuma, reforma, nós estamos numa posição muito desconfortável, principalmente porque o jovem não tem como antever no ensino médio qual será o seu futuro. Dada a diversidade das matérias, são 13 matérias, não tem uma perspectiva em termos de colocar a sua vocação naquele momento, né? Então ele prefere não continuar. Hoje, aproximadamente a idade é 17, 18 anos que o jovem entra no ensino superior, se ele seguir, né, o caminho correto. Não é muito jovem para escolher, para tomar uma decisão tão importante que é a carreira? Pois é. A questão de você ter tendência para grandes áreas, essa é possível você ter, né, antes. Por exemplo, trata de humanas, por exemplo. Ele tem características que o forte dele não é matemática, né? Ele tem uma tendência
maior para os aspectos sociais, para os aspectos filosóficos, né? Em português ele deve ser um bom aluno, né? Já quem tem vocação para exatas, ele é fera nas ciências básicas, né? Matemática, física, química. Então, embora não se saiba a profissão, se sabe as tendências da pessoa. Quanto à questão do jovem, tem muitos jovens que muitas vezes eles têm dificuldade de encontrar sua área. O que a gente procura fazer? Primeiro, é de ter uma estruturação do curso superior contendo matérias que são comuns, né? Para depois ele ir escolhendo o seu caminho. Na Universidade do ABC, basicamente, hoje, o jovem que ali entra, ele tem uma formação que é bem ampla. Por exemplo, no curso de Ciência e Tecnologia. E depois, aí ele aprofunda. Nos Estados Unidos é assim também. No Brasil, é que muitas vezes as universidades compartimentalizaram muito os cursos e fizeram com que um curso não conversasse com o outro. Então a tendência toda é dos cursos conversarem entre si, mesmo dentro das grandes áreas, para que o jovem aí possa depois escolher o seu. Sim, porque ele entraria na faculdade numa idade delicada, que é uma idade até de formação pessoal, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e só depois de um determinado tempo que ele estiver dentro, ele defina qual seria. Ele definiria então só a questão de exatas, de humanas, não é isso? É, exato. Ou pelo menos seria o padrão ideal. Normalmente a gente trabalha com a questão das ciências sociais aplicadas, ciências sociais, né, que é a parte das humanas, e a parte das exatas. E além disso, a questão das ciências da vida, vamos dizer assim, né, da biológica. Agora, reitor, estudar no Brasil não é muito caro, principalmente no que diz respeito ao ensino superior? Olha, se a gente olhar o custo de um estudante no sistema público, ele é cerca de 2 vezes mais caro que no sistema privado. São grandes números isso que eu estou colocando. Se olharmos a questão da renda per capita do Brasil, aí realmente, assim como, por exemplo, automóveis, né, é muito mais caro comparativamente à renda per capita. Se você fosse comparar o que ganha pelo que gasta, o custo é alto. Agora, essa questão do fator público não é uma questão de eficiência, como quase tudo no setor público gasta muito mais do que no setor privado? Eu tenho uma preocupação, Juninho, é o seguinte: eu venho de uma empresa pública de direito privado. E nessa empresa, nós, por sermos inclusive produto de toda uma cultura implementada ao longo dos anos, nós sempre buscamos soluções tecnológicas que atendessem os problemas do Brasil. E para o pesquisador, o que mais falta muitas vezes é recurso. Então, você tem que ter um negócio que chama qualidade do gasto. E além disso, nós tínhamos metas muito bem definidas, né, para atendermos, em termos de tecnologias que gerássemos, trabalhos, esse tipo de coisa. Isso leva a uma concepção de que você, ao trabalhar com dinheiro público, não é o dinheiro de governo, é dinheiro do contribuinte, né? Meu, seu. E isso dá a gente uma consciência muito forte nesse aspecto. Agora, eu reconheço que a Universidade Brasileira, ela tem padecido de alguns problemas ao longo dos anos, e um dos principais foi a verdadeira partidarização que aconteceu na Universidade Pública Brasileira. E eu acho isso muito negativo. Não que o professor ou os alunos não tenham a sua percepção política, a sua ideologia. Não, sem nenhum problema isso, porque todos nós temos, todos nós somos seres políticos. O problema todo é amarrar isso a partidos. E eu não acho justo esse tipo de coisa. Há uma polêmica muito grande atualmente, o Senado inclusive está discutindo isso hoje, da escola sem partido. Eu sou contra aquela questão da escola sem partido. Eu acho que a escola é o local onde é preciso haver discussões, argumentos, contra-argumentos. O presidente Temer, inclusive, colocou alguma coisa disso na última semana,
Mas nós não estamos dentro de uma universidade pública ou mesmo dentro da universidade privada a serviço de qualquer partido, né? Então a liberdade de expressão, ela tem que ser cultivada no seu mais alto grau, mas não deve ser cerceada por questão partidária. Não deve ser imposta nem reprimida. Tem que ser respeitada. Exatamente. Agora, você me falou a questão do custo de uma faculdade privada e de uma pública. Você acha que no Brasil se investe pouco ou se investe mal nas instituições de ensino que diz respeito ao governo, na esfera governamental? Nós, no ensino fundamental, em médio, nós investimos um pouco. Pra você ter uma ideia, nós investimos 1/6 do que a Coreia investe, em termos de um estudante. Na base da pirâmide. Na base da pirâmide. Por outro lado, no ensino superior, nós investimos bem. Mas só que não temos no ensino superior a mesma produção de qualidade em termos de doutores, PhDs, a questão das patentes. Mas não seria um raciocínio burro, aquele velho ditado, né? Muito melhor prevenir do que remediar, porque você pegar uma criança e gastar com ela, talvez seria muito mais barato do que você tentar consertar no ensino superior. Tem dúvida. Esse é o grande desafio hoje do ensino superior, né? Porque, você veja, nós temos praticamente hoje recebendo alunos que têm deficiências na sua formação, e a culpa não é dele, não, né? E essa deficiência na formação reflete onde? Se você pretende ter uma formação de qualidade no ensino superior, você tem que suprir essa deficiência, e nem sempre a distância é tão grande se consegue isso satisfatoriamente. Veja, hoje aqui, por exemplo, no Unifem, nós temos cursos de nivelamento gratuitos para os nossos adequar alunos. Melhor. Exatamente. Agora, isso não seria um erro proposital político? Porque sociedades onde tem um indivíduo instruído possuem cidadãos mais exigentes. Nesse meio termo, onde não se chega ao ensino superior, muitos ficam pelo caminho. Ou seja, temos uma sociedade teoricamente mais despreparada do que uma sociedade evoluída. O caminho da Coreia. Temos a Coreia e o próprio Chile também. A Coreia e o Chile hoje são referências que produzem mais e gastam muito menos que o Brasil. A Coreia, por exemplo, há cerca de 50 anos atrás, tinha uma renda que era 1/6, um PIB, né? Que era 1/6 do Brasil. Hoje, eles têm várias vezes o PIB brasileiro. E o caminho foi a educação, né? Há muitos trabalhos que mostram que a educação, ela é um motor do desenvolvimento. E aí muitos discutem assim, a educação é o motor de desenvolvimento ou é o desenvolvimento é que faz com que a educação seja uma prioridade. Eu não me detenho muito nessa questão de quem é quem. Eu sei o seguinte, que a educação é primordialmente a base para um país desenvolvido. E já é fato comprovado em países infinitamente menores que o Brasil, que é a própria Coreia do Sul e o Chile. E que hoje, igual o caso da Coreia, possui um PIB superior, né? E não só questão de financeira, mas questão social. Sim, não tem dúvida. Criminalidade. Essa questão toda, a educação é o caminho mais curto para a inclusão social. Né? E mais barato. E está comprovado isso. Hoje nós padecemos. O Darcy Ribeiro fez uma profecia, entre aspas, há alguns anos atrás, falando que se o Brasil não investisse em escola, depois ele não daria conta de investir nos presídios. Está acontecendo exatamente isso. O pobre hoje no Brasil, aquela criança de classe baixa, consegue chegar ao nível superior? Ou é uma exceção? Olha, eu teria como referência hoje para você essa instituição aqui, pelo caráter dela filantrópico, e teria também alguns dos programas que foram montados ao longo do tempo aí e que tem mostrado resultados que eu reconheço positivos. O sistema de cotas tem um resultado positivo, apesar de muita gente na época ter sido contra, mas tem mostrado o sistema de cotas que os estudantes do sistema de cotas têm desempenho na universidade
tão bom quanto os outros, que não de cota. É lógico que eles lutam com muito mais dificuldade, né? Mas pelo menos agora tem uma possibilidade de lutar. Tem possibilidade de lutar. Outra coisa que é importante é o programa do ProUni, né? Que anteriormente tinha outro nome, né, no governo anterior, e ProUni é um agente efetivo de inclusão também, porque trabalha com pessoas que têm renda familiar até 1,5 salário mínimo. Já começa a aparecer uma variedade maior de jovens com perfis de benefícios, tanto da conta quanto do ProUni. Agora, a maioria hoje, qual é o perfil social de um aluno hoje de nível superior? É um perfil predominantemente de escola pública, né, que vem das classes C e D, né, tem também de A e B, mas predominante C e D, que tem já acesso a computador, né, que lê pouco, não lê muito, embora muitos às vezes declarem, li 2 livros por ano, não lê, na realidade, né? E eles vindo dessa escola pública, eles têm essa dificuldade que eu mencionei. Mas foi uma surpresa você estar me falando isso, porque eu apostaria que o perfil seria do jovem classe média alta. Não. Isso aqui não foi, mas aqui é uma grande referência. Mas na federal, sim. Se você pegar em qualquer universidade federal, classe mas média. Aqui, o seu caso é um caso à parte, que ele é um caso seguinte, a sua faculdade, a Faculdade de Sete Lagoas, é uma faculdade regional. Então, o que você está me falando é que hoje exige um empenho maior, talvez maior, do aluno ou do jovem de condições sociais menores para se qualificar. Ah, não tem dúvida. Se você olhar o nosso perfil aqui do aluno, eu vou te dar um dado que até certo ponto surpreende. Nós temos 40% aqui dos alunos que têm FIES. Ou seja, ele está acreditando que vai ser bem sucedido. Ele investiu. Profissional. Ele investiu. Isso é um negócio. Eu tenho 20% de alunos que têm bolsa de ProUni ou da faculdade. Então eu tenho 60% de alunos que estão tendo algum tipo de suporte. E mais aqueles dos convênios. Agora, o que não pode ser esquecido é que tanto a Coreia quanto o Chile começaram essas reformas na década de 70. Então levou tempo. Os frutos foram colhidos cerca de 30 anos depois. E nós já estamos passando da hora de começar. É que tá o negócio, né? Para você dar os 1000 passos, você precisa dar o primeiro, né? Nós já demos vários passos e recuamos, vários passos. Agora nós temos a grande vantagem que existe agora uma nova geração que está buscando isso não só pelos pais, pelos professores, mas os próprios alunos começam a reivindicar. Não tem dúvida. Isso então, é muito positivo. Muito obrigado. Excelente participação. O prazer foi todo meu. Finalizamos aqui essa entrevista dedicada à educação. E no próximo programa voltaremos com um novo tema. Até a próxima.